Quando um mergulhador decidiu se jogar nas águas congeladas do Alasca para salvar uma baleia jubarte presa em mais de 1 tonelada de cabos de pesca industrial, todos pensaram que ele estava arriscando a própria vida sem garantia de voltar. O que ninguém podia imaginar era a forma inacreditável como esse animal gigante reagiria depois de ser libertado. Era madrugada na costa de uma pequena cidade do Alasca. As águas estavam tranquilas, até que um barulho estranho quebrou o silêncio. O som pesado de um animal tentando respirar. Uma baleia jubarte, enorme e cansada, lutava para se manter na superfície. Seu corpo estava enredado em grossas cordas de pesca industrial, algumas presas tão fundo que sua pele já estava ferida. Cada tentativa de mergulhar era interrompida pela dor. Cada movimento só fazia os cabos apertarem ainda mais. A baleia não estava apenas presa, estava sendo lentamente arrastada para o fundo por mais de 1 tonelada de equipamentos abandonados. Na mesma manhã, ainda sem que ninguém soubesse do drama que se desenrolava no mar, um grupo de pescadores se preparava no pier. Entre eles estava Lucas Renard, mergulhador conhecido pela calma em situações de risco. Para ele, aquele dia começava como qualquer outro, mas o rádio logo trataria de mudar isso. O rádio do pequeno pier chiou, quebrando a rotina da saída. O vento frio soprava da baía de Cachemac, trazendo consigo cristais de gelo grudados nas defensas dos barcos. A mensagem veio picotada, cheia de estática, mas clara o bastante para deixar todos em alerta. Boias arrastadas, cabos enroscados, animal de grande porte, respirando com dificuldade. Lucas ergueu a cabeça antes mesmo que o capitão respondesse. Reconhecia aquele tom. Não era relato técnico, era desespero. O tipo de voz de quem vê algo que não consegue explicar direito, mas sabe que é sério. Aos 34 anos, Lucas tinha o porte robusto, barba mal feita e um olhar treinado para ler o mar. O desenho das ondas quando algo pesado se movia por baixo, o padrão dos jatos de respiração, o intervalo entre um sopro e outro. Cresceu num trapiche ali perto, filho de uma piloto de bote salva-vidas e de um pescador de longo curso. Da mãe, herdara a calma em meio ao caos. Do pai, o respeito por tudo que vivia na água e as histórias duras, que só eram contadas tarde da noite, depois que a mesa estava limpa. Não foi uma lembrança bonita que o fez reagir de imediato. 2 anos antes, ele tinha presenciado uma cena que nunca saiu da cabeça. Um filhote de baleia cinzenta preso em restos de rede fantasma. A mãe circulava em desespero, enquanto 3 orcas rondavam a distância. Lucas sabia que havia apenas minutos para agir, mas esperou pela equipe de resgate oficial que o rádio garantira estar a caminho. Quando eles chegaram, a maré já havia virado. O filhote não resistiu. A mãe permaneceu ao lado do corpo por mais de 1 hora, até desaparecer na escuridão junto com as orcas. Naquele dia, Lucas aprendeu de forma cruel. O mar não dá segundas chances. Naquela manhã no Alasca, a tripulação era mínima. Maraíto, no comando do Skua, um casco de alumínio feito para aguentar pancada. Quilha, apelido que ninguém mais lembrava, cuidava do convés. E Ana, estagiária de biologia marinha, registrava tudo em um caderno manchado de sal. Zarparam em velocidade média, vencendo vento contra e respingos de água gelada que lavavam a proa. Mara reduziu o motor quando boias vermelhas e verdes surgiram fora de lugar, como migalhas de pão apontando para dentro do vazio. "Lá!" disse Quilha apontando. "Vê o clarão?" Não era luz, era a superfície ferida, rastros oleosos e um brilho estranho na água. Gaivotas circulavam alto, como se evitassem chegar perto demais. O estômago de Lucas se contraiu. Pouco depois, ouviu o som. Um sopro arrastado, pesado, mais esforço do que respiração. Uma jubarte emergiu. O espiráculo exalou vapor que o vento espalhou de volta. No dorso, cordas grossas tinham aberto sulcos cinzentos. A cauda ergueu-se, mas não completou o movimento. Algo a puxava de volta, arrancando dela um tremor surdo.
Cabos de pesca industrial, disse Ana, tentando dar nome ao medo. Vários pontos de ancoragem, alguns boiando, outros no fundo. E o vento vira hoje à tarde, completou Mara, de olho no barômetro. A janela está fechando. O rádio estalava, falhando por causa das montanhas. A equipe de resgate mais próxima? 2 horas, talvez, e só se conseguissem helicóptero. Tempo demais. A baleia respirava cada vez mais curto, intervalos menores, esforço extremo. E havia outro detalhe, o cheiro metálico misturado ao diesel velho das cordas. Não era sangue puro, mas lembrava ferida. Predadores, murmurou Ana. Se aparecerem você vai saber, respondeu Mara sem tirar os olhos do mar. Eu também. No convés, Lucas abriu o compartimento de emergência. Retirou 2 facas de cabo antiderrapante, uma serra flutuante, um mosquetão e o arreio de mergulho raso. Não era o kit ideal. Faltavam boias de alívio e ganchos extensores, mas o Skua não era um barco de resgate. Era o que tinham. Ele checou o neoprene, testou a vedação da máscara e avaliou os cabos tensionados. Alguns passavam sob o casco, outros cortavam a água por dezenas de metros, presos a armadilhas invisíveis que puxavam em direções opostas. Aquilo explicava a força que mantinha a baleia presa numa diagonal cruel. Plano, disse, firme. Primeiro descubro de onde vem a tração. Depois corto o que está estrangulando. Cauda e nadadeiras. Nada de cortes cegos. Se a linha puxar para o meu lado, soltem a boia de estibordo. Mara, motor em neutro, mas pronto. Quilha, olhos na superfície. Ana, vigia o horizonte. Qualquer barbatana me avisa. Se for orca, a gente recolhe. E se ela bater com a cauda? Perguntou Quilha. Eu saio antes. Aproximação pelo lado esquerdo, devagar, mão aberta. Dizer era simples. Fazer, com a água perto de zero e um animal de 30 toneladas exausto, era outra história. Lucas não falava para impressionar, mas para organizar o corpo, para dar ao medo a forma de um plano. Do costado, viu o olho escuro da baleia sob a lâmina da água. Não havia ódio, apenas vigilância e uma desconfiança resignada. Lucas ergueu a mão sem tocar. Um estalo seco ecoou no fundo. Uma das armadilhas rolou, travou em outro ponto lodoso e a linha vibrou como corda de aço. A jubarte afundou alguns centímetros. O Skua balançou de lado. O vento mudou de direção. Mara praguejou baixo, sem tirar os olhos do barômetro. Não tenta ganhar sozinho, disse ela. Se ficar impossível, você volta. Lucas apenas assentiu. Poucos metros adiante, algo riscou a superfície. Não era uma barbatana triangular de filme, mas uma forma escura, oblonga, que apareceu e sumiu rápido demais. Ana apertou o caderno contra o peito. As gaivotas, antes altas, desceram em círculos tensos. O convés ficou em silêncio, só o casco batendo e a respiração irregular do animal preenchendo o ar. Então, a cabeça da jubarte emergiu mais perto, como se buscasse o barco. O olho fixou em Lucas. Ele se sentou na borda, pés mergulhando na água que ardia de tão fria. Prontos? Prontos, respondeu Mara, mão firme no manche. Eu fico com você até o último segundo. Lucas ajustou a máscara, mergulhou as mãos, deixou a água gelada roubar o fôlego e ensinar o corpo a obedecer. Olhou uma última vez. Ana mordendo os lábios, Quilha com a faca reserva, Mara imóvel no leme. A jubarte expirou, um sopro áspero, salgado, cansado. Os cabos vibraram, um aviso grave no casco. A pergunta batia dentro dele. Não se daria para salvá-la, mas quanto tempo ainda restava? Ali, o tempo era outro predador. Ele inclinou o corpo para frente e se deixou cair. O mergulho foi curto, mas intenso. A água gelada fechou sobre ele como um muro, roubando o fôlego no mesmo instante. O barulho do convés, das vozes e do vento sumiu. De repente, só havia o silêncio pesado do mar. A água queimava sua pele como agulhas. O corpo reclamava, mas a mente já se ajustava. Tudo o que restava era o som abafado da própria respiração e o estalo dos cabos tensionados, vibrando como cordas de aço.
À frente, a sombra imensa da baleia surgia devagar, subindo e descendo em esforço. O som grave da expiração ecoava no fundo, metálico, irregular. Lucas nadou paralelo à linha principal que aprendia. A corda descia no escuro sem fim, pesada, puxando o animal para baixo. O peito da jubarte se erguia com dificuldade. Cada bolha que escapava por suas narinas era um lembrete cruel de que o tempo se esgotava. Ele estendeu a mão e tocou o dorso áspero. A pele tinha cicatrizes antigas e cortes recentes, abertos pelo atrito das cordas. A baleia não se moveu. Apenas o observou com aquele olho negro e profundo, vigilante, desconfiado, mas ainda firme. Ele sacou a faca da coxa e começou a trabalhar no primeiro nó. O cabo estava tão encharcado e enrijecido que parecia aço. Cada corte exigia força e paciência, e cada segundo o deixava mais exposto. De repente, algo passou rápido pelo canto de sua visão. Um vulto escuro. Lucas congelou. Seu coração bateu como um tambor no silêncio líquido. Seria apenas sombra? Ou algo maior? Ele se virou lentamente, tentando não criar bolhas em excesso. Nada. Apenas o azul esverdeado e turvo do mar. Mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. No barco, Ana apertou o rádio. Movimento a bombordo. Não consegui identificar. Mara, firme ao leme, não tirava os olhos da superfície. Quilha já segurava a boia de emergência, pronto para soltar. Lucas ouviu o alerta no comunicador preso ao ouvido. Não respondeu. Qualquer hesitação naquele instante poderia ser fatal para a baleia. Com uma puxada firme, finalmente soltou a primeira linha. A corda vibrou e deslizou para baixo, como uma serpente que se liberta. A jubarte deu um tranco brusco, criando uma onda que quase o arremessou para trás. Lucas se agarrou ao instinto, estabilizou-se. Calma, garota, calma, pensou, mantendo-se firme. Se ela entrasse em pânico, tudo poderia acabar ali. Ele avançou para a segunda linha, que estava profundamente enfiada, próximo à nadadeira peitoral. O corte era feio. Parecia uma ferida aberta há dias, com tecido inflamado ao redor. Ao encostar, sentiu a baleia estremecer. Era impossível não se perguntar: será que estou ajudando ou machucando ainda mais? O mar respondeu com outro estalo, desta vez vindo do fundo. O cabo puxou de novo, arrastando a baleia alguns metros para baixo. Lucas quase foi junto. Ele segurou a faca com mais força, tentando não deixar a correnteza dominá-lo. Seus pulmões começaram a arder. Precisava subir, mas não podia soltar. De repente, outro vulto cortou a água. Desta vez não era ilusão. Uma sombra alongada, ágil, riscou a poucos metros de distância. Não um tubarão enorme, mas o suficiente para disparar alarmes internos. Predadores menores sempre eram os primeiros a sondar o território. O que viria em seguida? Lucas sinalizou rapidamente com a mão livre para o barco. 2 movimentos curtos no cabo-guia. Quilha respondeu com um grito que ecoou na superfície. Ele não está sozinho lá embaixo! O dilema estava diante dele. Subir para garantir a própria segurança ou continuar arriscando-se para cortar o restante dos cabos. Cada decisão tinha um preço. Cada segundo perdido podia significar a diferença entre vida e morte, tanto para ele quanto para a baleia. Lucas respirou fundo, expulsando o medo. O vulto sumira no escuro, mas a sensação de ameaça continuava grudada em sua pele como o frio da água. Se hesitasse agora, tudo estaria perdido. Ele voltou a focar nas cordas. A cada metro solto, a respiração da baleia ganhava um pouco mais de ritmo. Mas o pior ainda o aguardava. As linhas presas na base da cauda, enterradas fundo na carne. Chegar perto dali seria perigoso. Um único golpe de nadadeira poderia esmagá-lo contra os cabos. Mesmo assim, Lucas mergulhou mais fundo, acompanhando o corpo enorme que boiava exausto. Firmou-se em um dos cabos e cravou a faca contra a corda. A tensão era tanta que a lâmina tremeu quando começou a cortar. De repente, a jubarte se sacudiu em reflexo. O rabo ergueu-se meio metro e a pressão da água empurrou Lucas de lado. Ele quase perdeu o equilíbrio, mas soltou a faca a tempo de evitar um acidente.
subiu alguns metros para recuperar o ar e, ao emergir, encontrou os olhos da tripulação sobre ele. Ana estava debruçada sobre a amurada, quase prendendo a respiração junto com ele. Killia segurava firme a boia de emergência, pronto para lançá-la ao menor sinal. Mara não dizia nada, mas acompanhava cada bolha que subia, como se o destino de todos estivesse refletido ali. Lucas respirou fundo e mergulhou outra vez. Retomou a luta com os cabos, cortando aos poucos, tentando não provocar movimentos violentos na jubarte. A cada camada vencida, o corpo do animal relaxava ligeiramente. Finalmente, após o último golpe da lâmina, a corda que prendia a cauda se partiu. O pedaço grosso de polietileno afundou rápido, desaparecendo no escuro do fundo. No mesmo instante, a baleia mergulhou com força, como se testasse pela primeira vez a liberdade. A água ao redor borbulhou, levantando ondas que balançaram o escua de lado. "Conseguiu!" gritou Ana, sem conseguir conter o alívio. Lucas subiu à superfície, ofegante, mas com um sorriso cansado. O trabalho parecia terminado. Ele sinalizou para o barco, já se preparando para subir. Mas antes que pudesse nadar até a escada, a sombra imensa retornou. A jubarte emergiu de novo, a poucos metros dele. Não havia mais tensão nas cordas, não havia resistência. Ela estava solta. Ainda assim, não se afastou. Aproximou-se devagar, movendo-se com a calma de quem sabe exatamente o que faz. Lucas parou, quase sem acreditar. O animal deslizou ao seu redor, descrevendo um círculo lento. Depois, inclinou o corpo e o tocou levemente com a cabeça. Não havia agressividade. Era um gesto delicado, quase um carinho. A tripulação assistia incrédula. Um animal selvagem, gigante, demonstrando gratidão de forma tão clara. Não era apenas instinto, era algo que todos ali jamais esqueceriam. Quando, por fim, a jubarte mergulhou de vez e desapareceu nas profundezas, o mar ficou estranhamente silencioso. Lucas boiou por alguns instantes, olhando o vazio azul onde ela tinha sumido. Só então nadou até a escada e subiu de volta ao barco. Encharcado, deixou-se cair no convés, ainda sentindo na pele o toque do animal. Por alguns segundos ninguém se moveu. O escua balançava devagar, como se o próprio mar tivesse diminuído o ritmo depois do que acabara de acontecer. As gaivotas, que antes rondavam em círculos altos, voltaram a planar preguiçosas. O vento frio cortava o rosto de todos, mas ninguém parecia notar. Era como se a tripulação inteira precisasse de um tempo para acreditar no que tinha visto. Ana foi a primeira a reagir. Fechou o caderno com força e o apertou contra o peito. "Eu nunca imaginei ver algo assim." Killia apenas assentiu, a expressão dura suavizada pela surpresa. Acostumado a mares bravos e histórias de pescaria, estava sem palavras. Mara, firme ao leme, lançou um olhar rápido para Lucas. Não havia necessidade de discursos. Era aquele tipo de reconhecimento silencioso que pesa mais do que qualquer medalha. Lucas se sentou no convés, ainda ofegante. Tirou a máscara, deixou a água escorrer pelo rosto. Fechou os olhos por um instante, tentando gravar na memória cada detalhe. O círculo lento da jubarte, o toque suave, o olhar que parecia dizer algo que linguagem nenhuma conseguiria traduzir. A lembrança do filhote perdido anos atrás voltou como uma sombra distante. Mas dessa vez, havia uma diferença. Agora, o mar tinha dado uma chance, e ele havia conseguido agarrá-la. Não era vitória, era reparação. "Ela vai sobreviver?" perguntou Ana com a voz embargada. Lucas respirou fundo antes de responder. "Vai. E se não sobreviver, pelo menos não vai ser por falta de tentativa." O barco virou a proa em direção ao porto. A viagem de volta foi silenciosa, mas não de tensão. Era um silêncio leve, cheio de pensamentos que cada um preferiu guardar para si. O sol começava a descer atrás das montanhas, espalhando reflexos dourados pela baía. Quando finalmente avistaram o pier, o rádio chiou com a voz da equipe de resgate, atrasada demais para presenciar o momento. Lucas apenas sorriu. Não precisava contar tudo em detalhes. Quem estava no escua sabia que havia participado de algo que não se repete. No dia seguinte, os jornais locais trariam uma versão resumida, transformando o resgate em manchete. Mergulhador salva baleia presa em cabos de pesca.
mas nenhuma reportagem conseguiria explicar o que realmente aconteceu ali, naqueles minutos de silêncio e confiança entre homem e animal. Para a tripulação, ficou a certeza de que tinham visto o improvável, a gratidão de um gigante marinho. Para Lucas, ficou a lembrança do olhar que o acompanharia pelo resto da vida. E para quem ouve essa história, fica uma sensação simples, mas poderosa. O mar é cheio de riscos, sim, mas também é cheio de milagres. E às vezes eles acontecem bem diante dos nossos olhos. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine uma baleia colossal emergindo a poucos metros de um barco, abrindo lentamente a boca e revelando um brilho metálico misterioso entre os dentes. O que ela estava carregando? Era um tesouro perdido? Ou algo que jamais deveria ter sido encontrado? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!